ando só. Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Não vou andar, quem fala que eu ando só. Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. Não vou andar, quem fala que eu ando só. Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Olá, seres de luz, pessoas iluminadas aqui do meu canal. E aí, dando início à nossa teologia de Umbanda na Senda dos Orixás. Voltar olhando aqui para baixo de vez em quando, pra gente não perder a linha de raciocínio, né? Então, eu vou chamar isso aqui de teologia de Umbanda na Senda dos Orixás, tá, gente? Então, a gente vai estar dando início aqui, falando um pouquinho da Umbanda Sagrada, que é um dos fundamentos da minha casa, dentro desse conceito de ensinar um pouquinho como é que a minha casa funciona e até para auxiliar os médiuns que fazem parte da minha casa e que já estão em desenvolvimento e nas aulas ali em tempo real e ao vivo e a cores, né? Então, a gente traz o primeiro quadro de Era uma vez na Senda dos Orixás. Afinal de contas, quem conta um ponto, aumenta um ponto. E dando sequência a isso, a gente vai começar a falar sobre a Umbanda Sagrada dentro da nossa conceituação. Era uma vez na Senda dos Orixás, começa agora. Hoje é sexta-feira, tá? Hoje é dia 10 de janeiro. É uma sequência de vídeos que vai ser postado todos os dias, nos próximos 15 dias, tá bom, gente? Só para vocês entenderem como é que vai estar funcionando. Então, eu vou estar falando aqui da nossa fundamentação da Umbanda Sagrada, baseada, né, naquilo que a gente aprendeu de Rubens Saraceni, mais ou menos a vertente que a gente segue aqui no meu terreiro. E depois eu vou estar trazendo a explicação de cada um desses tronos dos orixás que eu vou estar citando aqui pra gente. Então, o que é a Umbanda Sagrada, né, dentro da Umbanda? A gente tem muitas vertentes aí, né, dentro da Umbanda. Todas estão corretas, tá? Depende muito daquilo que você se identifica, depende muito do terreiro que você está, e depende de como o seu pai ou mãe de santo, ou sacerdote ou sacerdotisa de Umbanda, leva isso para vocês. Então, não tenho a pretensão em dizer que a minha verdade é a única e verdadeira, que a verdade de pai Rubens Saraceni é única e verdadeira e nenhuma outra, não mais, não é esta a intenção, muito pelo contrário, mas assim, colocar aqui mais uma opção para vocês, aí para vocês que estão aí, que são dirigentes de casa, de terreiros, e até aqueles que têm curiosidade de aprender um pouco mais como é que as coisas funcionam. Então, aqui na nossa conotação, aqui na nossa fundamentação, a gente segue a Umbanda Sagrada de Rubens Saraceni. A Umbanda Sagrada, ou Umbanda Natural, é uma das várias vertentes, tá, gente, existentes dentro da Umbanda. Ela foi fundamentada, vamos lá, vou ler aqui, ó, pelos guias espirituais Pai Benedito de Aruanda, que eram guias espirituais de Rubens Saraceni, e pelo Ogum, 7 espadas da lei e da vida, tá? E também temos aqui o mestre Seiman Hanser Ye, eu não sei se eu falei certo, tá? E esta vertente foi difundida a partir de 1996 pelo médium e pelo escritor Rubens Saraceni, que nasceu em 1951 e veio a desencarnar em 2015 em São Paulo, tá bom? E ele foi uma das primeiras pessoas que criou
o curso de Teologia de Umbanda. Por isso que o meu curso chama Teologia de Umbanda na Senda dos Orixás, tá bom? Para vocês entenderem que realmente é um ensino. Eu vou fazendo umas anotações aqui, tá, gente? Então, essa linha umbandista, ou essa vertente, ela procura ser independente das outras doutrinas, tá? Das doutrinas africanas, das doutrinas espíritas, das doutrinas católicas e esotéricas. Mesmo a gente sabendo que a Umbanda, ela é um resultado de 3 religiões aí já existentes antes da Umbanda. O catolicismo, com a base do cristianismo e os seus santos, que dentro da nossa vertente a gente pode fazer o sincretismo religioso com os orixás, vou estar falando disso logo adiante. Ela traz uma fundamentação do kardecismo nesse contato com os espíritos e falando sobre a reencarnação, e ela nos traz também uma vertente do candomblé, onde você tem esse contato direto com os orixás, as oferendas nos seus campos de atuação, etc e tal, tá, gente? Só para vocês entenderem. Então, quando eu digo que é uma linha umbandista, ou uma vertente que procura ser independente das doutrinas africanas, espíritas, católicas, esotéricas, é porque a gente considera aqui que a Umbanda possui fundamentos que são próprios. Não dá só para ficar seguindo um pouco do kardecismo, um pouco do catolicismo, um pouco do candomblé, né, ou dos candomblecistas. Então, a gente entende que a Umbanda também, além de se alimentar e se beber de todas essas fontes de conhecimento, ela precisa ter a sua própria fundamentação teórica. É disso que a Umbanda Sagrada vem falando, né? Independente, né, dessas tradições, né, essas doutrinações, essas fundamentações precisam ser independentes dessas tradições, mas, voltando a repetir aqui, a gente reconhece essas influências dessas doutrinas na nossa Umbanda Sagrada, tá, gente? A Umbanda, na verdade, sagrada, ela se cultua a partir de um Deus único também, cristianismo, tá, gente? Que no sincretismo religioso nós chamamos de Olorum, que é o grande criador, né, do mundo, né? O divino criador, e seus adeptos podem aqui, ó, realizar o culto aos santos católicos de maneira sincrética, ou seja, eu faço um sincretismo ali. Então, quando eu falo de Olorum, é Deus. Quando eu falo de Oxalá, é Jesus Cristo. Quando eu falo de Papai Ogum, é São Jorge Guerreiro, aqui na nossa região, porque na Bahia São Jorge Guerreiro é sincretizado com Oxóssi, né? Quando eu falo de Oxóssi, aqui na nossa região, é sincretizado com São Sebastião, né? Xangô com São Jerônimo, alguns até sincretizam com São Pedro, dependendo do caso. Até por isso, talvez que a gente comemore Xangô, que isso já está enraizado. No meu caso, na minha casa, a gente comemora Xangô em junho, tá? Então, assim, eu bebo também de todas as fontes, eu mantenho um norte, que é uma banda sagrada, uma banda esotérica para mim, mas eu também acabo bebendo de todas as fontes, tá bom, gente? Eu acho que quanto mais rico, a gente não pode ser fechado em nada, quanto mais rico, mais informação a gente tem e mais acesso a esses mistérios a gente consegue ter. Então, quando eu falo de Xangô, eu sincretizo aí com São Jerônimo ou com São Pedro. Quando eu falo de Oxumaré, eu sincretizo com São Bartolomeu. Quando eu falo de, Mãe Ansã, Mamãe Ansã, eu acabo sincretizando Mamãe Ansã com Santa Bárbara, né? Que é por isso que a gente comemora Iansã em dezembro, porque Santa Bárbara se comemora dia 4 de dezembro. Com Oxum, a gente sincretiza isso com Nossa Senhora Aparecida ou Nossa Senhora da Conceição, dependendo do caso. Nanã, Buruquê, a orixá mais velha, dentro do nosso contexto, a gente acaba sincretizando com Santa Ana, que é a mãe de Mãe Maria, mãe de Jesus. Nós temos aí Mãe Egunitá, ou Mãe Oroiná, que trabalha junto com Xangô no trono, né, de Xangô, está sentada junto ao trono de Xangô, mas que também sincretizamos aí com Santa Sara, tá, em determinados casos.
E aí, deixa eu ver se eu esqueci de alguém. Mãe Iemanjá, pode ser Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora dos Navegantes, embora Mãe Iemanjá, a gente entende Iemanjá como Iemanjá, né? Mas dá para fazer esse sincretismo também. Obá, como Santa Joana d'Arc, tá? E entre todos esses orixás, a gente acaba fazendo esse sincretismo religioso. Então, quando a gente fala que a Umbanda Sagrada, ela se cultua aí a partir de um Deus único, né, que seria o Lorum, o Divino Criador e seus adeptos, que podem realizar o culto junto aos católicos de maneira sincretizada com os orixás, que são entendidos aí, por quê, né, esse sincretismo religioso? São entendidos aí como qualidades e manifestações de Olorum na natureza, sendo, então, reinterpretadas de maneira totalmente distinta aí, vamos se dizer, das tradições africanas, tá? Não havendo aí nenhuma vinculação dos mesmos com elas, mas existem os secretismos religiosos onde a gente se sente talvez um pouco mais em casa, principalmente aqueles que não conhecem muito sobre a fundamentação de Umbanda, quando eles conseguem perceber que a gente consegue sincretizar isso com os santos católicos, a pessoa se sente mais em casa, se sente mais segura, porque a Umbanda tem todo um mistério em que as pessoas acham que só tá lá para fazer o mal, para demandar, etc e tal, né? Então, Rubens Saraceni, né, ele fala ou preconiza sobre a existência de 14 orixás, que são agrupados em pares, ou seja, energia masculina e feminina. Então, todo par, seja energia masculina, tem o seu oposto complementar feminino, ou feminino, que tem o seu oposto complementar em energia masculina. Em 7 tronos que a gente considera 7 tronos divinos, que compõem as 7 linhas de Umbanda. Esses tronos são qualidades divinas, tá bom, gente? Essenciais para o processo aí, referente à evolução nos diversos planos da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, quais são esses tronos, né, gente? A gente tem aí o trono da fé, que vem numa essência cristalina, que mais quando eu for falar do trono de Oxalá, quando for falar de Pai Oxalá e Mãe Logunã, que eu vou contar a lenda deles, eu vou estar explicando um pouco mais o que é essa essência cristalina. Então, a gente tem o trono da fé, Pai Oxalá e Mãe Logunã, ou ainda a Mãe Logunã, conhecida também como Oiatempo. Lembrando que Oiatempo não é Iansã, tá, gente? Deixando isso muito claro. Oiatempo é Mãe Logunã, tá? Trono do amor, que vem numa essência mineral, como Mãe Oxum e Pai Oxumaré, como seu oposto complementar. Trono do conhecimento, numa essência vegetal, que vem com Pai Oxóssi e seu oposto complementar, Mãe Obá, tá bom? Trono da justiça, que é ígneo, né? Ígneo tem a ver com fogo, depois eu vou estar explicando essas essências. Com Pai Xangô, desculpa, e Mãe Egunitá ou Oroiná, tá bom? A gente tem usado mais Mãe Oroiná, Egunitá, ela era muito mais usada até meados de 2014, 2015. De uns tempos para cá, a gente tem usado mais a denominação Oroiná, mas é a mesma, tá? Trono da lei, que é eólico, né, na força dos ventos, que a gente tem Pai Ogum, e como eu posso complementar, Mãe Ansã. E aí teremos o trono da geração aquático, com Mãe Iemanjá e Pai Omulu, e o trono da evolução telúrico, com Pai Obaloaê e Nanã Buruquê. Tá bom, gente? Então, os 7 primeiros que a gente fala aqui, por exemplo, Pai Oxalá com Mãe Logunã, Mãe Oxum com Pai Oxumaré, Pai Oxóssi com Mãe Obá, né? Pai Xangô com Mãe Egunitá. Então, esses 7 primeiros, Pai Oxalá, Mãe Oxum, Pai Oxóssi, Pai Xangô, Papai Ogum, tá bom? Obaloaê, o Papai Obaloaê, como eu gosto de chamar ele, Mãe Iemanjá, sendo esses 7 primeiros são chamados de orixás universais e que assumem uma polaridade sempre positiva, tá? São responsáveis aí pela sustentação de ações retas e harmônicas. E os outros 7 que vêm como os parceiros opostos complementares, como Mãe Logunã, Pai Oxumaré, Mãe Obá com Oxóssi, Mãe Oroiná e Egunitá com Xangô, são chamados de orixás cósmicos, tá? Que vem numa polaridade negativa, sempre oposto e complementar, tá, gente? Que são responsáveis aí pela atuação corretiva sobre
as ações que são desarmônicas e invertidas na nossa vida com um único objetivo ou com o objetivo de nos reequilibrar ou de reequilibrar todos nós, seres humanos, todos os seres, tá bom? Além desses 14 orixás, a Umbanda Sagrada também cultua e manifesta com o orixá Exu, tá? Orixá Pombagira e orixá Exumirim, tá bom? E aí, dentro dessa denominação, a gente tem as linhas de trabalho ou catiço, como eu costumo chamar, que são as linhas que incorporam e dão consulta, né? As linhas de trabalhos ou as linhas dos guias espirituais, no nosso caso, que são atuantes à nossa direita, porque existe também o oposto complementar direita e esquerda, né? A gente tem os caboclos e caboclas, as crianças, os herês, né? Como a gente conhece, IBGs, os pretos velhos ou pretas velhas, os boiadeiros e boiadeiras, marinheiros e marinheiras, os povos do mar, que aí a gente vem até numa linha de marinheiro, mas pode não ter sido nunca marinheiro, mas teve ali a volta do mar, ou como pescador, ou como pirata, né? Aí depende do caso. Baianos e baianas, os malandros, queridos malandros, né? Comandado aí por Zé Pilintra, ou as malandras, ciganos e as ciganas, o povo do Oriente, propriamente dito, né? Como a gente reconhece. E enquanto as linhas que estão à nossa esquerda são os Exus, as pombagiras, os Exus mirins e até mesmo em alguns casos as pombagiras mirins. A minha casa se fundamenta principalmente nessa fundamentação teórica da Umbanda Sagrada ou da Umbanda Natural, tá? Inclusive os ensinamentos que a gente tem em aulas que são dadas na educação mediúnica, na teologia que a gente dá no dia a dia, a gente estuda realmente sobre isso, tá? Por isso que eu digo que vai até ajudar os meus filhos de santo aí a recordarem e a complementarem certas coisas ainda que ainda eles não recordam, né? Em relação à nossa roupa ritual, ela é sempre branca, que é utilizada por todos os médiuns durante as giras, e são acompanhados aí dos equetes ou do filá, que é aquele chapéuzinho masculino que a gente usa para proteção do ori, e as mulheres usam o ojá ou o torso, que é como se fosse um lenço feminino, que é o que dá a sensação do turbante, né, gente? Aqui para também cobrir ori. Temos, no meu caso, e é isso que eu falo que eu bebo de todas as fontes, as mulheres acabam usando o que a gente chama de pano de costa, tá? E em dias de rituais, como Pombagira, né, Exu e Pombagira, eles não necessariamente estarem de brancos. Eles podem estar de branco, claro, mas eles podem usar o preto e o vermelho, assim como em giras ciganas podem usar a roupa ritual da cigana, tá? A gente acaba, por isso que eu falo que eu acabo vendo de todas as fontes. Também a gente acaba usando alguns elementos que são magísticos, né? Que são os elementos magísticos das entidades ou dos guias espirituais. Como o fio de contas, que são as guias, né? Aquele monte de cordões no pescoço dos fios de contas, que é feito dentro da fundamentação da casa, dependendo de cada fundamentação, cada mãe e pai de santo, e conforme os guias vão ancorando, incorporando e dando consulta, eles também passam a pedir essas guias para os seus médiums, né? Os seus filhos, como a gente chama. O fumo, os defumadores, as velas, as bebidas, tá, gente? Os atabaques, pedras, ervas, imagens, os pontos riscados com uma magia de pemba e os pontos cantados nos trabalhos, tá? A base doutrinária, né, da Umbanda Sagrada aí usa como fundamentação religiosa os ensinamentos deixados, então, por Pai Rubens Saraceni. Não praticamos, tá? A Umbanda Sagrada não pratica o sacro ofício, né? O trabalho sagrado. Porque eu não quis falar a palavra sacrifício, tá? Porque eu acho que aí dá uma conotação errada. Eu uso sacro ofício. Sacro vem de sagrado, de sacramento. Ofício, trabalho. Então, nós não praticamos, mas entendo perfeitamente as vertentes que se utilizam desse ritual. Dentro da fundamentação deles, aquilo que eu disse no início do vídeo está correto, tá, gente? Existe um porquê que eu não vou me alongar aqui, não é o objetivo de falar sobre as diferenças, mas sim de contar um pouco dessa fundamentação da minha casa. E é por isso que eu deixei muito clara a palavra sacro ofício, que é o
ofício sagrado, o trabalho sagrado, ou seja, o sacrifício de animais. E a gente sempre se utiliza aí da magia divina, magia do fogo, tá bom? E das oferendas que são feitas na natureza, que são os legítimos pontos aí de força dos sagrados orixás. Então, Oxóssi nas matas, Mãe Iemanjá, ponto de força na praia, Mãe Oxum, ponto de força na cachoeira, Exus Pombagiras nas encruzilhadas ou nos cemitérios, nas calungas menores, pequenas, que são cemitérios, ou nas calungas maiores, que é o mar também, se aceita e dá para fazer, né? Domínio de estrada, depende para quem você está ofertando, tá? Então, a vertente que é difundida aí, né, na Umbanda Sagrada por Saraceni, ou foi difundida, chega já a quase 26 anos, né? E ela é respeitada por muitos, por vezes ela também é mal interpretada por outros, como tudo nessa vida, né, gente? Porém, existe uma abertura que é inclusiva, uma abertura que inclui, por isso que eu bebo de todas as fontes. A gente consegue realmente beber de todas as fontes, porque ela inclui essa abertura, ela tem essa inclusão, né, de outras vertentes, né, tanto culturais como religiosas, né, e além disso, né, a Umbanda Sagrada ela é muito aberta, ela aceita também as práticas holísticas que a gente pode estar fazendo dentro do terreiro. Que aí no meu caso aí a gente tem alguns casos que a gente está iniciando agora esse ano com a cromoterapia, os passes magnéticos, não precisa ser só necessariamente passes com o guia incorporado, a gente se utilizando aí um pouco do reiki, né, em determinados casos, em determinadas situações, né, dá pra gente trazer, aceita essa prática holística e dentro da nossa caminhada, né, e aí isso tudo faz com que a Umbanda Sagrada, né, seja assim um caldeirão, eu falo, né, de diversidade cultural e religiosa. Então é uma vertente que fundamenta a Umbanda e de um jeito muito interessante nessa divisão aí dos orixás, mas ela é muito interessante também porque ela aceita a inclusão de outras vertentes e a gente consegue realmente, repetindo aqui, beber de todas essas fontes e fazer um trabalho aí espiritual da melhor forma possível aí pela gente, tá? Então, iniciando aí o nosso Era Uma Vez nas Sendas dos Orixás. Afinal de contas, quem conta um conto, aumenta um ponto. Beijo de luz, gente. Deixe seus comentários, não esqueçam de se inscreverem, compartilharem. Vamos ajudar. O meu filho apareceu ali atrás falando mãe. Vamos ajudar o nosso... Vem cá, amor. O nosso canal aí a crescer, tá bom? Beijo de luz então pra vocês.